Boa noite, igreja. É um enorme privilégio, ao mesmo tempo que é uma grande responsabilidade, estar aqui essa noite com vocês, dividindo um pouquinho da palavra de Deus. O título da minha mensagem nessa noite é Perto, mas não no meu bolso. Hoje pela manhã o Daniel Simões pregou sobre os deuses de bolso, e hoje à noite eu quero pregar sobre o Deus que não cabe em nenhum bolso. Perto, mas não no meu bolso. Eu tenho por objetivo essa noite que você saia daqui impulsionado e também encorajado a se dedicar ainda mais no conhecimento do Deus que se revela na palavra dele. Que você saia daqui e a partir de amanhã, segunda-feira, você se dedique ainda mais no conhecimento profundo do Deus que servimos e adoramos. Se eu conseguir fazer isso com você, então o meu objetivo foi cumprido. Para isso eu queria que você abrisse sua Bíblia ou acessasse a palavra de Deus em Isaías, profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 15. Isaías, profeta Isaías, Antigo Testamento, 57, e o versículo 15. Diz o seguinte: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Conta a história que, mais ou menos no ano 600 a.C., uma grande praga, uma grande epidemia aconteceu na cidade de Atenas, na Grécia. E essa praga, essa epidemia, logo se alastrou, e ela era tão feroz, tão furiosa, que a história conta que os atenienses, os gregos, eram incapazes de conseguir enterrar os seus mortos. Tamanha velocidade com que as pessoas que pegavam essa praga acabavam falecendo. Logo então, os sábios gregos, religiosos, chegaram num consenso de que a única explicação possível é que algum deus de tantos dentro do panteão grego deveria estar irado com o povo por causa de algum pecado. Chegaram a esse consenso, então decidiram que adorariam, que entregariam sacrifícios, pediriam perdão a todos os deuses possíveis, porque algum deles deveria estar irado, e por causa dessa ira, essa praga, essa epidemia, estava quase que acabando com a cidade de Atenas. Tendo feito isso, tendo feito todos os procedimentos religiosos, sacrifícios foram feitos e nada da praga, nada dessa epidemia passar. Ouviram então falar que um certo Epimênides, que vivia na ilha de Creta, saberia exatamente qual Deus que deveria ser adorado, qual sacrifício que deveria ser feito para que essa praga finalmente cessasse. Então mandaram uma comitiva para Creta, um navio, para buscar Epimênides, para que ele fosse até Atenas e resolvesse essa situação. Então Epimênides chega em Atenas e é colocado a par daquilo que está acontecendo, e afirma que sim, ele saberia qual Deus que deveria ser adorado e qual o sacrifício que deveria ser feito para que a ira, para que essa fúria dessa epidemia passasse. Então ele faz os procedimentos que ele precisava fazer, sacrifica algumas ovelhas logo pela manhã, e logo essa praga vai começando a cessar, e em poucos dias ela finalmente acaba. Depois de muitos mortos, a praga finalmente passou, e os atenienses, felizes com isso, e ao mesmo tempo gratos, decidem que eles precisam levantar um altar a esse Deus que finalmente resolveu a situação de Atenas. Então eles correm até Epimênides e perguntam a Epimênides qual é o nome desse Deus, quem é esse Deus
a qual você adorou para que finalmente essa praga cessasse. E Epimênides afirma que não tinha conhecimento do nome desse Deus. Epimênides não sabia o nome desse Deus, não sabia muitas nuances desse Deus. Ele sabia simplesmente qual o sacrifício certo que deveria ser feito, qual o altar que deveria ser construído. Essa história, se você ligar os fatos, ela é revisitada depois por Paulo, na verdade por Lucas, que escreveu Atos, quando Paulo esteve presente em Atenas, em Atos 17. Lembra dessa história? Quando Paulo se utiliza de um altar ao Deus desconhecido, e se utiliza desse altar para pregar o evangelho verdadeiro. Um altar ao Deus desconhecido. Um Deus desconhecido. Quando falamos do conhecimento de Deus, eu acredito, e acredito que você vai concordar comigo, que estamos em um momento tanto quanto delicado em relação ao conhecimento de Deus no Evangelho, no movimento protestante, certo? Basta você acessar a internet, basta você ligar em algum canal de religião na TV, e em poucos minutos você será contemplado com alguma inverdade, com alguma mentira a respeito do nosso Deus e a respeito da palavra, certo? Portanto, estamos vivendo um momento delicado quando falamos do conhecimento de Deus, aquilo que sabemos a respeito de Deus. Dentro da teologia, os assuntos são muito bem divididos. Na teologia sistemática, quando falamos de pecado, estamos falando de hamartiologia, eles dão nomes para cada assunto. Então, quando falamos de pecado, falamos de hamartiologia. Quando falamos de salvação, estamos falando de soteriologia. Quando falamos do estudo das últimas coisas futuras, estamos falando de escatologia. E quando falamos sobre o conhecimento de Deus, é interessante notarmos que o nome escolhido pelos teólogos para essa matéria, para esse assunto específico, é teologia própria. Porque quando falamos do conhecimento de Deus, quando falamos a respeito do conhecimento do Deus verdadeiro, estamos falando de teologia propriamente dita. Estamos falando do âmago da teologia, estamos falando do centro de toda a teologia. Tudo aquilo que sabemos a respeito do Evangelho, a respeito da palavra de Deus, depende da nossa concepção a respeito do nosso Deus. Quando erramos o nosso conhecimento a respeito de Deus, erramos em todo o resto. Teologia propriamente dita, o âmago da teologia é o conhecimento do ser de Deus. Essa mesma teologia afirma duas verdades a respeito do conhecimento de Deus. Afirma que, em primeiro lugar, somos incapazes de conhecer a Deus de forma absoluta e total. Porque estamos lidando com um ser que é infinito e, portanto, somos incapazes de conhecê-lo de forma total, final, absoluta. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus e a teologia afirma que somos sim capazes de conhecê-lo, somos convidados a conhecê-lo. Portanto, duas verdades que não são de forma total e absoluta. Somos incapazes de conhecê-lo, somos incapazes de conhecê-lo porque não conseguimos conhecê-lo de forma absoluta, mas ao mesmo tempo podemos conhecê-lo também, não de forma absoluta. E aí você me pergunta como? Como podemos conhecer a esse Deus, para que Ele não se torne em nossas vidas um Deus desconhecido? Se você puder abrir aí na sua cabeça duas janelas, duas abas, a primeira delas é a revelação geral. Deus se revela de forma geral em algumas coisas, como por exemplo, na natureza. Quando olhamos para a natureza, podemos ter algumas pistas de que algum ser superior criativo existe. Mas ao mesmo tempo, quando olhamos para a natureza, não somos capazes de conhecer a esse Deus, esse ser superior, de forma profunda. Assim se dá também na ordem do universo. Quando olhamos para a ordem do universo, como as coisas são de forma harmoniosa, são colocadas
deve existir, precisa existir algum ser superior, mas ao mesmo tempo, quando olhamos para a ordem do universo, não conseguimos conhecer esse ser superior de forma profunda. Assim é quando olhamos para o ser humano, com a sua capacidade moral, podemos julgar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Isso nos dá algumas pistas de que fomos criados por algum Deus superior, algum ser superior. Revelação geral, porque ela é genérica. E aí existe uma outra revelação, que é a que eu gostaria de focar essa noite, que é a revelação específica. A revelação específica, como o seu título diz, é específica. E a revelação específica pode ser resumida basicamente nesse livro aqui. Quando olhamos para a natureza, para a ordem do universo, para a capacidade moral do homem, temos algumas pistas de um ser superior que pode existir. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, podemos conhecer esse ser superior de forma profunda e de forma relacional. Revelação geral, genérica, e revelação específica. Palavra de Deus. E dentro disso eu gostaria de trazer essa noite dois problemas. Dois problemas que temos em relação ao conhecimento de Deus, falando de revelação específica da palavra de Deus. O primeiro problema, são só dois, logo eu estou acabando. O primeiro problema é a nossa falta de comprometimento, certo? Se formos honestos o suficiente conosco mesmos, admitiríamos essa noite que não estamos comprometidos o suficiente com um estudo da palavra de Deus. Certo? Ou será que existe alguém aqui essa noite que fala, não, eu já estou bem resolvido, eu já sei de tudo, eu consigo ler a Bíblia diariamente, 6 horas por dia, e já sei quase de tudo de Deus, assim, só não sei tudo porque Ele é infinito, mas eu estou quase lá. A começar por mim, passando por todos os pastores, passando por toda a liderança, toda a equipe, todos os líderes de grupos pequenos, todos nós, se formos honestos o suficiente, admitiríamos que precisamos sim subir mais um degrau no nosso comprometimento com o estudo da palavra de Deus, no nosso comprometimento com o conhecimento desse Deus. E quando andamos distante da palavra, quando não estamos comprometidos o suficiente, algumas mentiras surgem. E olha só que interessante, uma pesquisa feita nos Estados Unidos com adolescentes americanos. Essa pesquisa foi feita por Christian Smith e Melinda Denton, publicada em um livro chamado Soul Searching. Eles coletaram opiniões de adolescentes americanos a respeito daquilo que eles sabem a respeito de Deus, do conhecimento de Deus. Fizeram várias entrevistas e compilaram essas informações e chegaram a 3 perspectivas erradas a respeito de Deus. Eu queria compartilhar ela com vocês, para que a gente não imite os americanos, certo? Qualquer semelhança aqui é mera coincidência. A primeira perspectiva é uma perspectiva moralista a respeito de Deus. O que seria uma perspectiva moralista? É a ideia de que em 85% do tempo eu não faço coisas más. Em 85%, 90% do tempo eu não erro nas grandes coisas, nas coisas grandes, eu nunca errei. Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca errei de forma grande. E por causa disso, por causa que 85%, 90% do tempo eu consigo acertar, então isso significa que quando eu morrer, Deus me enviará para um lugar melhor. Perspectiva moralista. Quando eu comparo a minha vida com o resto das outras pessoas, eu enxergo que eu sou um pouquinho melhor. Então, isso significa que Deus vai ter um tratamento especial
para mim. Primeiro erro, perspectiva moralista. Segunda perspectiva, uma perspectiva terapêutica. Perspectiva terapêutica nos ensina, desses adolescentes americanos, que a existência de Deus, que a missão de Deus na história da humanidade, por toda a história, é ajudar as pessoas a serem mais felizes e tranquilas. Essa é uma perspectiva terapêutica, também longe da realidade bíblica. A ideia de que Deus existe simplesmente para me fazer feliz e tranquilo. Essa é a grande missão de Deus na Terra. Errado. Terceira perspectiva que eles tiraram dessa pesquisa é uma perspectiva deísta. Perspectiva deísta é a ideia de que Deus existe sim, Deus existe, mas depois de criar a humanidade, depois de nos criar, Ele subiu aos céus e nunca mais interferiu na história da humanidade. Então é a ideia de um Deus que é grande, que existe, mas que hoje não interfere mais na minha vida, nos meus planos, como eu levo a minha vida, não se interessa se eu levo uma vida correta ou uma vida errada. Isso é uma perspectiva deísta. A ideia de que Deus existe, mas Ele nos abandonou para que sobrevivamos, simplesmente. Em resumo, e essa frase deve aparecer na tela, olha só o que é a ideia de Deus para adolescentes americanos que se dizem uma nação cristã. Deus é algo como uma combinação de mordomo divino e terapeuta cósmico. Está sempre disponível, cuidando de qualquer problema que surja, ajuda de forma profissional o seu povo a sentir-se melhor em relação a si mesmo, sem tornar-se muito envolvido pessoalmente no processo. Perspectivas erradas a respeito de Deus, a respeito de quem Deus é. E eu acho interessante que ao mesmo tempo que essas perspectivas estão erradas, elas têm um pouquinho de verdade nelas. Elas estão erradas, mas ao mesmo tempo a gente pode perceber algumas verdades nela. Por exemplo, na perspectiva moralista, é óbvio que Deus é um Deus moral, que Deus se interessa com a moral e como vivemos a nossa vida. Mas se ignora a ideia de um Deus completamente santo e justo, que os 15% que a pessoa não vive, Ele desconsideraria. Então é uma ideia errada, mas ao mesmo tempo ela tem um pouquinho de verdade. E esse é um dos grandes problemas nossos em relação ao conhecimento de Deus, quando lidamos com as verdades do Evangelho. Porque às vezes queremos aceitar partes do Evangelho e partes da palavra que nos agradam mais. E não conseguimos aceitar o pacote do Evangelho, o pacote Deus, tudo que Deus é, tudo que o Evangelho é. Pegamos algumas partes que preferimos mais e aí vivemos com elas e o resto ignoramos. Isso não é só dentro da igreja, no mundo também. Essa semana, enquanto eu preparava essa mensagem, falando desse exemplo do pacote, de que a gente tem dificuldade de aceitar o todo, enquanto eu preparava a mensagem, durante a semana, um jornalista gaúcho muito conhecido, o Paulo Santana, talvez alguns conheçam, ele é simplesmente uma lenda, um ícone, lá no Rio Grande do Sul, na área de jornalismo, ele faz TV, rádio, jornal, tudo. E por muito tempo ele foi esse grande ícone, e essa semana que passou ele acabou falecendo. E Paulo Santana foi tão gigante, olha que interessante, na história do jornalismo gaúcho, que a coluna que ele escrevia no maior jornal lá de Porto Alegre, ficava na última página do jornal. E por mais de 30, pelo menos, anos, ele escreveu na última página do jornal. E hoje em dia, depois de tanto tempo, as pessoas aprenderam a abrir o jornal de trás para frente, tamanha influência desse jornalista. Então hoje as pessoas no Rio Grande do Sul leem o jornal de trás para frente, por causa da coluna de Paulo Santana. Mas fecha parênteses, Paulo Santana faleceu. E aí eu achei muito interessante que, por causa das páginas que eu sigo, Facebook, enfim, alguns jornalistas, muitos deles, obviamente, lamentando a morte de Paulo Santana, mas uma afirmação me chamou a atenção.
Me chamou a atenção que a grande maioria deles afirmava que Paulo Santana tinha falecido, mas agora estava no céu. Que Paulo Santana, depois de ter falecido, estava num lugar melhor, num paraíso, ao lado de Deus. E é interessante porque, falando do pacote, da onde que alguém pode tirar a ideia de que existe um lugar melhor quando passamos da terra, quando morremos? Da onde a sociedade tirou a ideia de um paraíso, de um lugar melhor, se não da Bíblia? Certo? Mas ao mesmo tempo que aceitamos as verdades de um paraíso, de um lugar melhor após a morte, negamos algumas verdades, como por exemplo, o único caminho, que é Cristo Jesus. Porque, talvez eu esteja errado, mas durante a vida de Paulo Santana, ele nunca reconheceu Cristo Jesus como Salvador, nunca depositou a fé dele em Cristo Jesus. Então aceitamos algumas verdades a respeito da existência, que estão reveladas aqui em nenhum outro lugar, como por exemplo o paraíso, mas negamos algumas outras. Um outro exemplo desses é pessoas que afirmam que não podem acreditar, não podem servir a um Deus amoroso que manda pessoas para o inferno. E eu me pergunto de onde que pessoas podem tirar a ideia da existência de um Deus amoroso, se não da Bíblia. Será que pessoas olham para a história da humanidade e conseguem chegar à conclusão de que existe um ser supremo e soberano que é amoroso? Será que a história nos revela isso, ou será que a história é triste? Será que as pessoas olham para a sociedade, veem como ela está hoje e falam: é bem provável que exista um Deus amoroso? Acho que não. Então, ao mesmo tempo que aceitam a verdade, a ideia da existência de um Deus amoroso, ignoram a outra verdade revelada na mesma palavra a respeito da existência do inferno. Temos dificuldade em aceitar o pacote. E por causa disso, por causa de ignorarmos algumas coisas a respeito de Deus, eu temo que, como igreja, corremos o risco, por causa da nossa falta de comprometimento com a palavra de Deus, corremos o risco de estarmos vivendo e servindo a um Deus imaginário. Quando nos distanciamos da palavra de Deus, quando nos distanciamos daquilo que a palavra dele revela a respeito de Deus, da maneira como ele se revela, quando nos distanciamos daqui, corremos o risco de vivermos e adorarmos um Deus que na verdade não existe. Quando concebemos conceitos dentro da nossa imaginação a respeito de um Deus que está distante da palavra, distante daquilo que foi revelado, corremos o risco de vivermos e adorarmos um Deus imaginário, um Deus concebido pela nossa imaginação. Segundo problema é a falta de parâmetros. Como assim? Falta de parâmetros. Estamos falando do conhecimento de Deus, como podemos conhecer a Deus. Falta de parâmetros. Eu acredito que muitas vezes temos olhado para Deus, conhecimento de Deus, e o nosso egocentrismo tem nos levado a criar de novo um Deus que não existe. Lembra lá em Gênesis, quando Deus cria o ser humano? Quando Deus nos cria, ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E eu acredito que por causa do nosso egocentrismo, por causa de olharmos muito para nós mesmos, temos criado e temos dito: façamos um Deus a nossa imagem e semelhança. Temos invertido os papéis aí. Porque a verdade é que Deus é infinitamente maior, melhor e mais excelente que nós. E por causa da nossa falta de parâmetros, porque não conhecemos nenhum outro ser pessoal, racional, capaz de julgar o que é certo e errado além de nós mesmos, temos colocado em Deus, temos jogado em Deus aquilo que vivemos entre nós. Por exemplo,
falamos e lemos a respeito do amor de Deus, que Deus é amor, certo? Então, por causa da falta de parâmetros, porque não conhecemos nenhum outro ser pessoal que interaja, olhamos para Deus e colocamos em Deus aquilo que vivemos entre nós, relacionados ao amor. Então, como eu amo a minha família, como eu amo os meus queridos, os meus próximos, deve ser isso que Deus sente ou age em relação ao seu povo. Por causa da falta de parâmetros, colocamos em Deus aquilo que experimentamos entre nós e concebemos um Deus à nossa imagem e semelhança. Um Deus criado à nossa imagem e semelhança. É claro, Dodô, que existem sim resquícios de Deus quando Ele nos criou. Hoje nós podemos amar, nós podemos decidir o que é certo e errado por causa desses resquícios da imagem e semelhança. Mas Deus é infinitamente maior, melhor e mais excelente do que nós. Como, por exemplo, comparando Deus com o homem, eu sou criatura e Deus é criador. Eu fui feito, eu fui criado e Deus é o criador de todas as coisas. Não há comparação, infinitamente maior, melhor e mais excelente. Eterno, Deus é eterno e eu sou temporal, você é temporal. Eu tive começo, eu nasci no dia 13 de dezembro de 1990. Deus existe desde sempre. Deus é independente enquanto nós somos dependentes. Eu sou dependente de ar, alimento, água, enquanto Deus é completamente independente de qualquer fator externo que não seja Ele mesmo para existir. Deus não depende de nada, é infinitamente maior, melhor e mais excelente. Deus é imutável e nós somos mutáveis. Eu mudo de opinião, de ideia, das coisas que eu gosto, enquanto Deus permanece imutável, não muda. Infinitamente maior, melhor e mais excelente. Deus é onisciente, nós somos limitados em conhecimento. Por mais que nos debrucemos em livros, nos dediquemos na faculdade e passemos a vida toda estudando uma única matéria, um único assunto, o máximo que saberemos a respeito de qualquer coisa será parcial. Nunca será de forma absoluta. Enquanto Deus, infinitamente maior, melhor e mais excelente, sabe de todas as coisas, do passado, do presente, do futuro, sem fazer esforço algum. Deus é onipresente e nós limitados pelo espaço. Sou limitado pelo espaço. Por mais que eu queira, não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Enquanto Deus está sempre presente em todos os lugares. Deus é onipotente, nós limitados em poder. Sou limitado em poder, a gente não podemos correr na velocidade que desejaríamos, levantar o peso que gostaríamos, enquanto Deus pode todas as coisas. O fato não é apenas que eu existo e Deus sempre existiu, mas também que Deus existe necessariamente em um modo infinitamente melhor, mais excelente e maior. A diferença entre o ser de Deus e o nosso é mais do que a diferença entre o sol e a vela, mais do que a diferença entre o oceano e a gota de chuva, mais do que a diferença entre a calota do Ártico e um floco de neve, mais do que a diferença entre o universo todo e essa tenda que estamos. O ser de Deus é qualitativamente diferente. Mas esse Deus, infinitamente melhor, maior, mais excelente, no texto em que lemos, que diz que esse Deus santo, eterno, que habita no alto e sublime, habita também no coração daqueles que são humildes e contritos de espírito.
Por isso, do título da mensagem, perto, mas não no meu bolso. Esse ser qualitativamente melhor, mais excelente, maior, infinito, que habita no alto e sublime, santo e eterno, pode habitar nos nossos corações, os corações dos humildes e contritos de espírito. Quando falamos do conhecimento de Deus, aquilo que sabemos a respeito de Deus e a maneira como devemos nos aproximar desse conhecimento, podemos fazê-lo de duas maneiras, por meio de duas lentes. Podemos analisar e olhar para esse Deus através da lente do microscópio, primeira lente. O microscópio é aquele instrumento em que um ser maior e superior analisa algum ser menor, ou uma molécula, ou uma partícula, que esse ser maior era incapaz de ver a olho nu. Portanto, ele coloca o seu olho, colocamos os nossos olhos nessa lente, e aquilo que era pequeno e aquilo que era minúsculo é agora capaz de ser visto. Lente errada. A lente com que devemos nos aproximar de Deus e aproximar da palavra e do conhecimento a respeito de Deus é o telescópio. Porque o telescópio faz justamente o contrário. Aquilo que antes parecia insignificante, os astros celestes, as estrelas, planetas, aquilo que na noite, se olharmos para o céu, parecem apenas pequenas luzes decorando o céu, enfeitando o céu, que à primeira vista parecem insignificantes, pequenas. Quando colocamos os nossos olhos na lente do telescópio, aquilo que antes parecia pequeno, minúsculo, insignificante, agora se torna gigante, infinitamente maior do que aquele que o analisa. E é por essa lente que eu e você devemos olhar e nos aproximar do conhecimento de Deus, através do telescópio. Porque somos sim, e precisamos entender que somos seres infinitamente menores que o ser de Deus. E somente quando compreendermos a grandeza e a magnitude desse Deus e desse ser que dizemos servir e adorar, é que poderemos dar a Ele serviço e adoração coerente. Somente quando entendemos a grandeza e a magnitude desse Deus, podemos adorá-lo da forma como Ele merece, coerente com aquilo que Ele é. Quando conhecemos as verdades sobre Deus, elas nos enchem de admiração. Se falhamos em entender o verdadeiro caráter de Deus, nunca seremos tomados de admiração por Ele. Nunca nos sentiremos pequenos quando contemplarmos. Nunca o adoraremos como deveríamos. Nunca correremos para Ele em busca de refúgio, assim como nunca compreenderemos o grande amor que Ele mostrou em atravessar a distância incalculável para resgatar-nos. Deus está perto, mas não em nossos bolsos. Quanto mais nos afastamos da fonte verdadeira do conhecimento de Deus, mais corremos o risco de criarmos e projetarmos um Deus que na verdade não existe. Precisamos nos aproximar da palavra de Deus diariamente, para que consigamos olhar para esse Deus através do telescópio de forma exata e acertada. E há esperança para todos nós. Porque servimos um Deus que se revela. Um Deus que se revela. Ao longo da história, olhando para o Antigo Testamento, passando por Moisés, a sarça ardente, passando pelos profetas, passando por Cristo, e hoje, a dispensação em que vivemos, podemos ter a certeza que Deus se revela. Talvez não seja da maneira como você gostaria, você talvez preferiria uma sarça pegando fogo e uma voz vindo de algum lugar e Deus se revelando para você, mas hoje Deus se revela através da palavra dEle. E quanto mais nos aproximamos da palavra, mais conhecemos o nosso Deus e aprofundamos o nosso relacionamento com Ele.
Portanto, o meu conselho para você é que você se dedique na sua leitura diária da palavra de Deus. Que você procure algum plano de leitura anual da palavra de Deus que te desafie a ler mais e conhecer mais esse Deus. Que você se envolva com discipulado aqui na igreja. Se você não sabe, não faz ideia o que é discipulado, conversa comigo, conversa com algum dos pastores após o culto. Se você já está sendo discipulado, discipule alguém. Se você sabe o que é discipulado e não está sendo discipulado, procure alguém para te discipular, para você aprender mais desse Deus. Que você se envolva de forma real com grupos pequenos, não só de participação, não só de presença, mas que você se dedique. Participação ativa e real em grupos pequenos. Se você é adolescente, jovem, participe de forma ativamente nos ministérios de faixas etárias. Esse ano nos adolescentes o nosso tema é profundo. Temos tentado conhecer mais profundamente as verdades a respeito de Deus e da palavra dele. Semana que vem as aulas da escola bíblica voltam. Sabe como você pode cumprir essa ordem, esse conselho? É acabando esse culto, levantando daqui, se inscrevendo, escolhendo alguma matéria para você estudar nesse próximo semestre, para você se aproximar mais de Deus, conhecer melhor o Deus que se revela através da palavra. Em Atenas, depois de ter sido adorado aquele Deus que finalmente cessou aquela praga letal, o altar foi construído e a história conta que alguns anos depois, esse altar que havia sido construído ao Deus desconhecido, logo foi destruído por vândalos. O Deus que parecia ter salvado a história de Atenas, da grande cidade de Atenas, que tinha sido construído um altar a esse Deus, logo foi abandonado. Porque um Deus desconhecido nunca será adorado. O abandono dos gregos pelo Deus desconhecido passou, sim, pelo desconhecimento desse Deus. Talvez a nossa manutenção na caminhada cristã, na fé, passe também por aquilo que sabemos a respeito de Deus. Quanto mais conhecemos o nosso Deus, mais o servimos, mais vivemos para Ele. E esse conhecimento só pode ser adquirido através da palavra de Deus. O alto e sublime oferece revelar-se e aproximar-se daqueles que são humildes e contritos de espírito. Ele enviou seu Filho para morrer a fim de que o perfeito em santidade pudesse habitar entre nós. Deus está perto, mas não podemos administrá-lo ou contê-lo. Ele não está em nossos bolsos. O Todo-Poderoso é quem nos segura em suas mãos. Baixe sua cabeça, nós vamos orar. Depois cantaremos mais uma música. Senhor, que o Senhor nos perdoe pela falta de diligência, pela falta de comprometimento que temos vivido em relação ao estudo da Tua Palavra, instrumento que o Senhor escolheu para se revelar a nós. Pai, para que serve a nossa vida e a nossa eternidade se não for para Te conhecer? Nos ajude, Deus, nos ajude a nos aproximarmos da Tua Palavra diariamente, com o coração aberto para aprender verdades sobre o Senhor. Que a nossa vida cristã não fique estagnada, que a nossa vida cristã não se resuma a ensinamentos que obtivemos dos nossos pais, mas que se renove, que o nosso conhecimento a respeito de Ti e das verdades do Evangelho se renovem diariamente, Deus. Nos ajude, Deus, nos ajude
a te conhecer. Obrigado, porque o Senhor é um Deus que se revela. Se o Senhor não tivesse decidido se revelar a nós, nunca te conheceríamos. Obrigado, Senhor. Te amamos, te adoramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus, me ajuda a crescer e não mais me encontrar um menino em minha fé. Deus, eu quero amadurecer e ver minha vida florescer com frutos que apontem para ti. Deus, que tua palavra faça uma guerra com minha alma e me confronte com poder. Meu Deus, que eu seja como um vaso nas tuas mãos quebrado, para que me possas consertar. Deus, oh Deus, me ajuda